irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Livro de Jó, capítulo de número 1. O texto que foi escolhido para esta noite, Jó, capítulo de número 1. Apenas o primeiro versículo é o texto para a nossa meditação nesta noite. Livro de Jó, capítulo de número 1. Se você já encontrou, diga bem forte, graças a Deus. Diz assim: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Vou ler mais uma vez. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era sincero, em outras traduções, íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Muito obrigado. Pode tomar o seu assento. Agora que todos já estão acomodados, eu quero louvar e agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez, depois de algum tempo, poder voltar a esta casa de oração para juntos nós adorarmos aquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Minha gratidão, ela se estende ao pastor desta igreja, pastor Cláudio. Pastor, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a vida da pastora Cristiane, toda a sua casa, amém? Deus em Cristo continue lhe honrando. E saudando ao pastor da igreja, eu saúdo aos demais pastores que estão aqui à minha retaguarda, como também os demais obreiros, obreiras, que têm ajudado ele nessa tão grande obra, que é a obra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu estou cercado de amigos aqui, e se eu for falar o nome de todo mundo, o tempo vai embora, né? Mas que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu não estou só, estou acompanhado da minha esposa, diaconisa irmã Michele. Fique de pé, está ali, minha esposa me acompanhando, e é sempre uma alegria quando ela está junto comigo. Que Deus continue abençoando a vida dela também. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Jó, nós estamos diante de uma porção, de um texto muito importante da Bíblia Sagrada. Se você ler o livro de Jó, os seus 42 capítulos, você vai conseguir extrair dele lições poderosas, extraordinárias, que falam ao nosso coração. Quando nós estudamos o contexto de produção do livro de Jó, nós vamos descobrir que a data em que ele foi escrito é desconhecida. Ninguém chegou ainda a um consenso acerca do momento exato em que esse livro foi escrito, mas o que se sabe é que o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Existem alguns pensadores, teólogos, estudantes do Antigo Testamento que entendem que a história de Jó é uma história anterior à história do patriarca Abraão, de tão antiga que é a história de Jó. Não só a data é incerta, mas o autor deste livro também ele é incerto. Não se sabe de fato quem escreveu o livro de Jó. Existem teólogos que defendem que o livro de Jó foi escrito por Elias. Outros dizem que foi Moisés. Outros dizem que foi o próprio Jó. Outros dizem que foi Salomão. Enfim, de fato ninguém sabe quem escreveu este livro. O nome Jó
no hebraico significa hostilidade. E no árabe significa arrependimento. Quando nós olhamos para o nome Jó, nós nos deparamos com um homem que passou pela hostilidade, que passou pelo processo de arrependimento. Quando nós olhamos para o tema central deste livro, o tema central do livro de Jó é a aflição do homem para reconhecer a soberania de Deus e o quanto o homem depende de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós descobrimos que Deus é soberano. Quando estudamos o livro de Jó, nós descobrimos que Deus, Ele não só manda embaixo, mas Ele também manda em cima. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós descobrimos que Deus manda na riqueza, mas Deus também manda na pobreza. Nós descobrimos que Deus manda na saúde, mas Deus também manda na doença. Nós descobrimos que Deus, Ele manda nos anjos, mas Ele também manda nos demônios, porque a chave, a autoridade, o poder está na palma da mão de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós descobrimos que nós somos dependentes desse Deus. E sem Ele nós não somos absolutamente nada. Mas o capítulo de número 1 que nós lemos aqui esta noite é o início da história de Jó. Vocês conhecem bem essa história. E o capítulo de número 1, ele desafia em Uz dos caldeus um homem chamado Jó. E aqui nesse primeiro ponto eu quero destacar algo, porque o livro de Jó, ao lado do livro de Jonas, é um dos livros mais questionados da Bíblia. Porque ninguém acredita, os críticos não acreditam que Jonas entrou no ventre de um peixe, navegou e foi cuspido na terra. Eles não acreditam nisso. Assim também como eles não acreditam na história de Jó, que a história de Jó é verdadeira. Mas de tantas teses que a gente podia trazer aqui para confirmar a veracidade da história de Jó, eu quero destacar duas, e a primeira está aqui no capítulo de número 1. A primeira verdade que enfatiza que o livro de Jó é uma história real, é que o livro de Jó começa com o verbo haver. E o verbo haver indica uma história real. Todas as vezes que o verbo haver, ele aparece, ele indica uma história verdadeira. Porque quando é uma fábula, é um conto, não começa com havia, começa com era uma vez. Mas o livro de Jó começa com o verbo haver, havia. Então indica uma história real. A segunda coisa que indica que Jó é um personagem verdadeiro é que todo aquele que interpreta a Bíblia sabe que a própria Bíblia responde à Bíblia. E quando você abre Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 14, a Bíblia cita Jó ao lado de Noé e ao lado de Daniel. A Bíblia diz acerca do juízo, ainda que tivesse Noé, Jó e Daniel, será que o Senhor não teria misericórdia dessa terra? Não só isso, mas Tiago, capítulo de número 5, quando ele está falando de aflição e paciência, ele diz, vocês não observaram a paciência de Jó. Se Jó fosse uma fábula, uma mentira, a Bíblia não estaria falando dele. Mas a Bíblia é a personificação da verdade. Então eu creio que aquilo que está aqui é a verdade. Ele diz, havia um homem. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Olha como a Bíblia é feita de detalhes. A Bíblia diz, havia um. Está fraco, havia um. Por que a Bíblia não diz que ele é um super-herói? Por que a Bíblia não diz que é o homem de ferro, imortal? A Bíblia diz que ele é um homem. E quando a Bíblia diz que ele é um homem, ele quer chamar a nossa atenção. Ele quer dizer para nós que Jó fazia as mesmas coisas que a gente faz. Jó tinha que dormir.
Jó tinha que comer, Jó tinha que descansar, Jó tinha que trabalhar, Jó tinha que acordar cedo também. Ele está dizendo, este homem, que eu vou contar a história dele, não é diferente de vocês. Ele é um homem mortal, mas é possível na nossa pele mortal, no nosso homem mortal, a gente ser fiel àquele que morreu na cruz do Calvário. Segure na mão de quem está do seu lado. Eu vou ser rápido, eu não vou demorar. Sacode ele essa noite e diga, Deus não vai usar anjo. Diga, Deus não vai usar super-heróis. Diga, Deus vai usar você. Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos seus defeitos, mas Ele sabe que você pode. Quem crê no que eu estou pregando aqui, uma mão é pouca, levanta as duas e dá um brado de glória para Ele, porque Ele vai usar você para fazer a diferença. Ele vai usar você na sua rua, Ele vai usar você na sua casa, aonde você chegar, Ele vai chegar com você. Ele diz, é um homem mortal, é um homem falho, e ele estava em Uz, e ele era um homem íntegro, em outros termos, sincero. Mas a palavra está apontando para o caráter desse homem. E você sabe que esse capítulo de número 1 tem um narrador falando acerca de Jó. Mas também nesse capítulo tem Deus falando acerca de Jó. Porque uma coisa é o homem falar de você, outra coisa é Deus dar testemunha ao seu respeito. É óbvio, é claro que a gente precisa dar testemunho para os homens. Mas muito mais importante do que ser aprovado pelos homens, é ser aprovados por Deus. Porque tem gente que os homens estão dizendo assim para ele, mas Deus está fazendo assim. E tem gente aqui na terra que a gente está fazendo assim, mas Deus está fazendo assim. Porque o que importa é agradar a Deus, diante da proposta de agradar os homens. E esse Jó, ele é íntegro, ele é sincero. Esse termo íntegro quer dizer que ele tem caráter. Esse termo íntegro quer dizer que ele é diferenciado. Sincero quer dizer que ele é sincera, sem máscara. Porque aquele que é íntegro, ele faz a diferença onde ele chega, ele faz a diferença onde ele pisa. Aonde ele entra, o ambiente é modificado, porque ele é diferente. Jó era íntegro, e se você ler a história de Jó, você vai ver que ninguém tinha o que falar de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele atentava para os necessitados. Jó não só olhava para os necessitados, mas a Bíblia diz que ele era os olhos dos cegos. Quando alguém queria atravessar a rua e não podia porque tinha um problema na visão, quem era que atravessava? Jó. Jó não era só íntegro para com os homens, mas também ele era íntegro para com Deus. Tão temente a Deus que a Bíblia diz que enquanto seus filhos faziam festa, Jó dizia, eu vou levantar um altar ao Senhor. Porque enquanto eles estão fazendo banquete, eu não sei se eles pecaram, mas antes deles pecarem, eu vou preparar um altar antes do pior acontecer. E sabe por que Satanás queria matar Jó? Porque Jó era o levantador de altar daquela casa. Satanás sabia, se eu acabar com Jó, eu acabo com o altar da família. Satanás sabia, se eu parar Jó, acabou o culto, acabou a adoração. Mas o que ele não sabia era que ele
diante de um homem que podia morrer, mas não ia se render a Satanás, ia permanecer glorificando ao Senhor. Jó era íntegro. E aqui eu quero, no tempo que me foi dado, falar acerca de algumas marcas de um homem íntegro. A primeira marca de um homem íntegro: ele não se contamina. Você pode olhar para quem está do seu lado esta noite e dizer: não se contamine. O tempo em que nós estamos vivendo, a pós-modernidade já, é um tempo de relativização das coisas. Tudo pode, tudo está liberado, nada tem a ver. Estão misturando o santo com aquilo que é profano. Estão misturando o que é do alto com o que é da terra. Estão misturando o cheio com o vazio. De modo que, se você não tiver uma visão espiritual, você já não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Estão querendo trazer para o lado de dentro aquilo que tem que ficar lá fora. Os valores éticos e morais que nós carregávamos já não tem mais peso para algumas pessoas hoje. Estamos invertendo os valores. Os nossos cultos de chave, de envelope, de receba estão lotados. E os nossos cultos de orações estão vazios. Nossos cultos da palavra ninguém quer. Só que a gente sabe que o que muda a nossa vida, o que transforma a nossa história, é a palavra de Deus. Olhe para mim aqui, olhe para mim aqui. O diabo não respeita a sua conta bancária. Irmãs, o diabo não respeita a roupa que as irmãs vestem. Meus pastores, é com muito respeito que eu me dirijo aos senhores, mas o diabo não respeita a gravata que a gente usa. Ele não tem medo disso, mas ele respeita alguém que tem uma vida cheia da palavra de Deus. Aquele que é íntegro diante do Senhor, ele não se contamina. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas é uma coisa aqui dentro, mas quando sai da porta para fora é outra. Ele é cheio aqui dentro, mas lá fora ele é vazio. Ele pula, ele salta, ele roda na presença de Deus, mas lá fora ele fala aquilo que não agrada ao Senhor. Mas quem tem caráter é aqui dentro, é lá fora, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida. Deus está à procura de homens que não se contaminam. A Bíblia diz que Daniel foi arrancado da sua família, foi colocado na Babilônia, sem perguntar se ele queria ir, se estava disponível para ir. Simplesmente arrancaram e levaram. Quando chegaram lá, falaram: Daniel, aqui você vai ter escola da melhor qualidade, aqui você vai ter comida da melhor qualidade. Você adorava a deuses, Daniel. Aqui o que não falta é Deus para você adorar. Havia mais de 50 templos na Babilônia, só para adorar deuses diferentes. Mas Daniel, capítulo de número 1, a Bíblia diz: e Daniel colocou no seu coração. Em uma outra tradução diz assim: ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com a comida, nem com a bebida que ele entregava. Daniel disse: eu estou na Babilônia, mas eu não vou me contaminar.
Daniel olhou para Nabucodonosor e disse: você arrancou minha roupa que eu usava lá em Jerusalém. Você mudou meu nome, trocou a minha identidade. Mas tem uma coisa que você não consegue arrancar de mim. É a essência que eu carrego no meu coração. Eu não vou me dobrar. Eu sou fiel ao Senhor aonde eu estiver. Cata a mão de um crente aí do seu lado. Sacode ele, sacode ela. Diga a ele: pode arrancar tudo de você, mas não vai arrancar a tua fidelidade ao Senhor. Até a trombeta tocar, eu vou permanecer fiel a Ele. Ele diz: eu não vou me dobrar. Eu não vou me render. Nabucodonosor disse: então troca a comida, porque quem não me serve vive a legume e água aqui dentro. Olha a pressão que Daniel estava sofrendo. E o chefe dos eunucos disse: você não quer? Então vai ficar legume e água. Ele fica só legume e água, legume e água, legume e água, enquanto os outros estão banqueteando. Mas quando o chefe dos eunucos passa para checar o pessoal, pastor Diogo, ele tem uma surpresa. O fiel que está legume e água. Não, vou repetir. O fiel que está legume e água está mais bonito do que quem está sentado na mesa de Nabucodonosor. Porque tem gente que está olhando, está dizendo: como é que pode? Eu sou fiel e estou na prova. Deus está dizendo: permaneça, eu vou te honrar. Vale a pena ser fiel. Você conhece a história? Daniel foi honrado na Babilônia. Mas quando Daniel foi honrado, eles não ficaram satisfeitos. Disseram: a gente tem que achar uma falha em Daniel. A gente tem que achar uma falha nesse homem. Ele não pode ser tão íntegro assim. Começaram a seguir Daniel. Aonde Daniel ia, eles iam. Aonde Daniel entrava, eles entravam. Sabe o que eles encontravam Daniel fazendo? Com cara no pó, orando ao Senhor. Sabe o que eles olharam para o rei e disseram? Rei, tem que cortar esse negócio de oração. Porque o único defeito que nós achamos em Daniel é que ele ora muito. Irmão, quem dera se esse fosse o nosso defeito. O defeito que eles acharam em Daniel é que ele ora muito. Falaram: a partir de hoje, baixa um decreto, o rei, para não orar. Só que quem é fiel não tem medo das afrontas de Nabucodonosor. Ele diz: eu vou continuar orando ao Senhor. Ele vai orar, e quando ele ora, eles pegam Daniel orando, colocam na cova dos leões. Jogaram o homem íntegro, sem falha, reto na cova dos leões. E ele ficou lá a noite inteira, o leão rodando ele para lá e para cá, e não pôde tocar em Daniel. Porque quem é íntegro tem uma blindagem espiritual ao redor dele. Ainda que o diabo queira te tocar, ele não vai conseguir. Porque o leão da tribo de Judá é quem te guarda. Ele fica a noite inteira lá. Quando o rei chega pela manhã, ele dá um grito: você está vivo, Daniel? Daniel disse: vive o Senhor. Porque os leões me rodearam a noite inteira, mas não puderam me tocar. Aí sabe o que o rei falou? Agora joga quem acusou ele lá. Nem chegou no chão. Os leões já devoraram vivo. Porque aquele que é fiel é preservado pelo Senhor. Jó, ele era íntegro. Ele não se contaminava. E nós não podemos nos contaminar. Deixa quem quiser ir.
quiser fazer. Deixa quem quiser falar. Fica na posição que você foi chamado. Paulo, antes de morrer, ele vai dar instruções a Timóteo, que vai ser o seu seguidor, que vai dar continuidade ao seu trabalho. E olha a lição que ele dá: permaneça naquilo que você aprendeu. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente aprendeu a fazer o certo, mas estamos escolhendo fazer errado. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: você não pode se contaminar, você não pode manchar as suas vestes, você não pode parar, você não pode desistir. O céu não é para quem desiste, para quem para. O céu é para quem, apesar das aflições da vida, continua fiel, dizendo: eu sei quem me chamou e eu vou continuar até o final. Não se contamine. Deixa falar que você está atrasado, quadrado. Fica na posição que Deus te chamou, porque lá no final você vai cantar o hino da vitória. Um homem que é íntegro, ele não só não se contamina, ele não só tem compromisso com a santidade, como também ele foge do mal. É sempre dito para nós homens, desde a nossa tenra idade, que o homem não tem que ter medo, que o homem não tem que fugir, que o homem tem que encarar. É assim que a gente é ensinado. A gente cai, o pai fala: levanta, homem não chora. Mas se tem uma coisa que o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa fugir, não é nem do mal. A Bíblia diz que é da aparência do mal. Se você vê que tem alguma coisa estranha, a Bíblia está dizendo para você: foge. Se a coisa não está muito clara, está nebuloso, está turvo, a Bíblia está dizendo para você: foge, porque você vai se embaraçar. Quando você é íntegro e reto ao Senhor, e você sente o cheiro daquilo que é mal, você não corre para cima, você foge. Porque não adianta, quantas armadilhas, as ciladas de Satanás, a gente achar que nós somos fortes. Porque primeiro nós somos fracos, nós somos debilitados e nós não podemos. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. É por isso que as pessoas olham para nós e não entendem como consegue ficar de pé, como consegue caminhar. É porque ele acha que a força é sua, mas a força não está em você. A força está naquele que te sustenta e que te trouxe até aqui. Foge! Se Daniel não foge, a gente não conta a história dele. Se José não foge, a gente não conta a história dele. Tem coisas que não é para a gente encarar. Tem coisas que é para você fugir. Mas é bom. Eu vou ganhar muito. Minha vida vai mudar. É. Mas é o que Deus tem preparado para você. Foi o que Deus te falou. Não é porque a promessa de Deus está demorando. Mas se Deus falou, aguarde, porque o tempo dele vai chegar na sua vida. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão ficou velho e disse: Deus não vai dar, eu vou ajudar ele.
Você conhece a história, embaraçou tudo. A guerra está até hoje, por conta de uma falha de Abraão. Mas quando ele estava velho, achando que não ia gerar mais, a Bíblia diz que Deus apareceu e disse: eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Porque se Deus falou, pode tudo estar dizendo que você vai perder, mas Deus vai cumprir na sua vida. Você não precisa entrar em esquema, você não precisa se envolver com o que não é de Deus. Fica na posição que Deus te chamou e Ele vai honrar a tua caminhada. Foge do mal. E você sabe que o prato de Satanás, ele é bem enfeitado, ele é bonito por fora, mas está estragado por dentro. E aquilo que Deus tem para você, às vezes não é bonito do lado de fora, mas quando você abrir, você vai ter uma surpresa. Quem é íntegro, ele foge do mal. Tem gente que corre para o mal. Se você perguntar a ele da Bíblia, e eu estou pregando aqui para varões, então eu vou falar para os varões. Você perguntar a ele da Bíblia, ele não sabe. Você perguntar a ele da escola dominical, ele não sabe. Mas se você perguntar a ele quem caiu, ele sabe. Se você perguntar para ele a fofoca do dia, ele sabe. Se você perguntar para ele o campeonato brasileiro inteiro, ele te explica. Até jogar nesses jogos aí, que está todo mundo jogando aí, está dando até cadeia, ele sabe de tudo. Mas as coisas de Deus, ele não sabe. Ele tem pressa para ir para o mal, mas não tem pressa para ir para o bem. Mas Deus está nos despertando aqui esta noite. Fuja da aparência do mal. Fuja do mal. Porque isso está tirando o teu foco, está tirando o teu propósito, está tirando a tua integridade. O último ponto eu encerro. A marca de um homem íntegro é que ele é temente a Deus. Você está aí ainda? Olha para quem está do seu lado e diga assim: seja temente a Deus. Jó era um homem sincero, era um homem reto e era temente a Deus. Jó era o mais rico do Oriente, a melhor casa de Jó, a melhor comida de Jó, a melhor roupa de Jó. Os filhos mais bonitos eram os de Jó. Mas com tudo isso, pastor Elisete, Jó era temente a Deus. Aí da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Da noite para o dia, tudo foi embora. O mais rico perdeu casa, perdeu comida, perdeu filho, perdeu gado, perdeu ovelha. Os amigos olharam para ele e disseram: Jó, você tem alguma coisa errada, perdeu a saúde. Mas teve uma coisa que Jó não perdeu: o temor ao Senhor. Mesmo diante daquela dor, ele disse: nu é o fim do ventre e a nuca eu vou voltar. Foi ele quem deu, foi ele quem tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mais à frente, no seu sofrimento, ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Quando ele começou a questionar a Deus, Deus olhou para ele e disse: Jó, aonde você estava?
quando eu fiz as estrelas? Aonde você estava quando eu fiz as nuvens? Aonde você estava, Jó, quando eu separei água do firmamento? Jó disse: Senhor, eu não sei. Eu só sei que tudo tu podes. E nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é íntegro é temente a Deus. Eu vou ser ousado aqui esta noite em dizer que nesta última hora Deus não está procurando pregadores. Porque o que a gente mais tem aí é gente pregando. Gente de boa qualidade, gente que tem compromisso com Deus. Gente que você nem precisa procurar, ele bota o cartaz lá com o número dele, agenda aberta para você fazer o contato. A gente não precisa de pregadores. Eu quero ser ousado aqui esta noite dizer que a gente não precisa de cantores. O que a gente tem de gente aí para cantar é muita gente. A gente não precisa, mas não temos mais a necessidade de termos teólogos nos nossos meios. O que mais a gente tem é gente com uma capacidade teológica impressionante no nosso meio. Essa não é mais a necessidade. Nós não precisamos mais de gente com carros nas igrejas. Porque antigamente, quando a gente parava nas igrejas, era só calói, poti, né? No pátio da igreja. Hoje em dia não. Aí os estacionamentos estão cheios. O pastor fica preocupado aonde a gente vai parar, aonde a gente vai colocar carro, porque todo mundo agora tem carro. Não é a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja é de homens e mulheres que temem ao Senhor. Eu vou repetir. A maior necessidade da igreja é de homens e mulheres que temem ao Senhor, que está disposto a obedecer, custe o que custar, que cortem a sua cabeça, mas está dizendo: eu vou ser fiel, eu vou servir, eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga: teme ao Senhor. E aonde você chegar, as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Alguém crê nisso aqui? Levante a sua mão para o céu, glorifica Ele, porque Ele vai te encher do Espírito Santo aqui esta noite. Homens que temem ao Senhor, homens que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Porque quem teme ao Senhor, ele não precisa pisar em ninguém. Quem teme ao Senhor não precisa puxar o tapete de ninguém. Quem teme ao Senhor, ele sabe que quando chegar o dia e a hora, Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer. Você não precisa brigar. Você precisa temer ao Senhor. Mas eu não canto, eu não prego, ninguém me vê. Você teme ao Senhor? Já é o suficiente para quando a trombeta tocar, você subir para passar a eternidade com o Senhor. Talvez você não tenha rótulo aqui embaixo, mas lá no céu, Deus está apontando para você, está dizendo: lá vai uma mulher temente ao Senhor, lá vai um homem temente ao Senhor, lá vai alguém que foge do mal, lá vai alguém que tem uma vida de santidade e compromisso comigo. É esses que eu estou procurando nesta última hora. Quantos aqui querem ser íntegro ao Senhor? Se coloque de pé, nós vamos orar. Alabarachandarabacandarábia. Remancho revasse candarábia. Há um temor de Deus sobre nós aqui esta noite. Há uma presença de Deus sobre
sobre nós aqui esta noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Deus vai te dar autoridade nesta última hora. Deus vai te dar unção nesta última hora. Deus vai te dar poder nesta última hora para fazer a diferença sobre a face da terra. Mas tem que ser íntegro. Tem que ser fiel. No meio de uma geração que está corrompida. Feche os teus olhos, vamos orar. E eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser mudada esta noite. Eu não sei aquilo que você precisa melhorar, mas você sabe que você já foi melhor do que você está sendo hoje. Você sabe que você já orou mais do que você está orando hoje. Você sabe que você já jejuou mais do que você jejua hoje. Você já se movimentou mais do que você está se movimentando hoje. E Deus está dizendo: eu quero você por inteiro, eu quero você íntegro, eu quero você completo na minha obra. E queira Satanás ou não, Deus vai fazer aquilo que tem para fazer através da sua vida. Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, por esta palavra, ó Pai, que nos despertou, Senhor, acerca de uma vida de compromisso, ó Pai, uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de separação, ó Pai, diante da tua presença. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, renova o nosso ânimo esta noite, renova o nosso espírito esta noite, ó Pai, que nós viemos, Senhor, sair daqui diferente. Ó Pai, se tem algo nos prendendo, ó Pai, se tem algo nos embaraçando, ó Pai, se tem algo, Senhor, tirando a nossa motivação, ó Pai, que nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, seja jogado por terra. Ó Pai, dá poder, dá unção, dá autoridade à tua igreja, ó Pai, para nós fazermos a diferença. Ó Pai, tira tudo, Senhor, que atrapalha a nossa caminhada, tira tudo que atrapalha, Senhor, o mover do teu Espírito na nossa vida, e nos faz, Senhor, caminhar em santidade, em vitória, até o arrebatamento da igreja. É o que nós te clamamos, Senhor, e crendo no teu poder, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Você se assenta, glorificando e exaltando o nome do Senhor.